Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui para mais uma aula de Geografia. Professor Raimundo Cruz de volta. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, pela atenção. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, com a escola de vocês. Enfim, que tudo esteja na paz, como a gente quer que esteja todos os dias. Como disse, muito obrigado pela atenção de vocês e espero que nessa aula vocês possam aprender mais um pouco da geografia. A nossa intenção, o nosso objetivo é que a cada aula você aprenda mais um pouquinho da geografia. Lembram daquelas frases que eu falei, ou daquela frase que eu falei para vocês, que nós não precisamos saber de todas as coisas, mas nós precisamos saber de algumas coisas? Eu falo isso o ano todo, pessoal, porque nós não precisamos saber de tudo. Mas nós precisamos saber de algumas coisas. Por exemplo, se eu perguntar hoje para vocês quantos continentes tem na Terra, possivelmente vocês não vão saber de todos os continentes, mas vão dizer alguns deles, porque na aula passada nós falamos que a Terra tem 6 continentes, né? Falamos de 2 critérios também para que a gente possa regionalizar o globo, né? Em se tratando de continentes. Então, quando eu digo assim, nós precisamos saber algumas coisas, é nesse sentido, né? Nós não precisamos saber todos os detalhes dos 6 continentes. Bom seria que a gente soubesse, né? Mas nós não vamos saber disso tudo, nem eu, nem você, acho que ninguém vai poder saber todos os detalhes, né? Mas nós precisamos saber de alguns detalhes desses continentes, né? Quais são eles, né? Onde estão localizados na Terra, né? Que países estão nesses continentes, né? O clima desses continentes, ok? Então essas coisas básicas nós precisamos saber. Mas hoje nós vamos continuar falando da dinâmica da natureza. Continuar porque nós começamos na aula passada, né? Falando da dinâmica da natureza e falamos exatamente dos continentes da Terra, né? O que tem acontecido nos últimos anos, né? Com relação aos continentes, né? Falei dos 6 continentes, incluindo o nosso continente americano, né, no qual está localizado o nosso querido Brasil, ok? Mas quando a gente fala de continente, pessoal, tem uma coisa muito interessante que nós temos que falar, né? É que a teoria da deriva continental. O que é isso aqui, pessoal? Olha só, esse rapaz aqui, esse Alfred Wegener, ele nasceu em 1980 e ele morreu em 1930. Não interessa muito para a gente isso aqui não, mas é porque a gente precisa dizer a data aqui, para que a gente tenha uma noção quando foi que ele viveu. E ele propôs o seguinte, lá em 1915, 15 anos antes dele morrer, ele propôs a teoria da deriva continental. O que é isso? Eu sei que vocês já ouviram falar isso em algum momento, né? Teoria da deriva continental, tá certo? Mas possivelmente alguns não saibam exatamente o que é isso, ok? Nós vamos ver nessa aula o que é a teoria da deriva continental, por que ele escreveu, por que ele propôs, né? E por que nós precisamos pensar com relação a isso. Quero frisar para vocês que isso aqui é apenas uma teoria, né? Vocês não precisam acreditar nisso aqui, né? Quem não quiser acreditar, não acredite, né? Eu acredito que pode ter sido assim, mas vocês não são obrigados. É apenas uma teoria. Assim como você pode ter a sua teoria com relação, né, aos continentes também. Então, o que diz a teoria aí? O movimento das placas litosféricas da Terra é responsável por transformações ocorridas na configuração dos continentes terrestres. Ou seja, o movimento das placas ele foi responsável pelo que nós temos hoje, né? As transformações que nós temos no planeta Terra, né? O que nós temos em termos de relevo, né? São originários aqui desse movimento das placas litosféricas, que são as placas tectônicas. Então, essa configuração que a gente tem hoje, ela é originária desse movimento das placas litosféricas ou das placas tectônicas, né? E esse movimento ele foi moldando, né, a configuração desses continentes terrestres que nós falamos na aula passada, os 6 continentes. Eu disse os critérios, né, para se regionalizar o mundo em continentes e disse por que nós temos aqueles continentes ali, né? Eles não são iguais, nenhum continente é igual ao outro. Pode ter algumas características parecidas, mas eles não são iguais. Daí porque nós temos a divisão
em continentes. Daí porque nós temos a divisão em regiões no Brasil, em estados no Nordeste, em municípios no Piauí, no São Paulo, no Rio de Janeiro, sei lá. Essas divisões regionais todas são para dizer que nenhum lugar é igual ao outro. E os continentes também passam por isso aí, ok? Então, vamos ver aí a teoria. O que dizia a teoria? A princípio, existia apenas um grande continente que passou por um processo de fragmentação e separação ao longo de milhares de anos. E aí foi através do que a gente já viu, a teoria do Big Bang, né, a teoria bíblica, né, e outras teorias que surgiram por aí que a gente foi falando e alguém foi acreditando, né? Mas a teoria da deriva continental diz, né, afirma, através daquele rapaz ali no slide anterior, né, que a princípio existia apenas um continentão, na minha linguagem, né? Um grande continente. Ele chamou isso de Pangeia, né? Vocês sabem disso. Pangeia, né? E que esse continente que passou por um processo de fragmentação e separação ao longo de milhares de anos. Então, o que ele quer dizer? Que no início era apenas um continentão e que com o passar dos anos, dos milhões de anos, né? Não é com um mês, com um ano, nem com 10 anos que isso aconteceu, mas através de milhões de anos, com essa fragmentação, houve uma separação ao longo desses anos, ok? Houve uma separação desses continentes ao longo dos anos, e milhões de anos. Porque no início, segundo a teoria, era apenas um continentão, ou um continente. Então, observando aqui a dinâmica interna da Terra, alguns fenômenos que ocorrem no interior da Terra são responsáveis pela formação de diversas paisagens. Então, olha só. Esses fenômenos, pessoal, que ocorrem, que nós estamos falando aqui, que são originários aqui da dinâmica interna da Terra, né? São fenômenos que têm moldado também o que nós falamos no slide anterior, a superfície terrestre, né? A superfície terrestre ela foi moldada a partir dessa teoria, né, de Werner, e também com relação à dinâmica interna da Terra. O que ocorre no interior da Terra vai moldando a superfície. Como assim, professor? Como é que ocorre no interior da Terra e molda na superfície? Ora, essas transformações, pessoal, elas são observadas sobretudo nas formas de relevo, né? O que nós temos de relevo hoje no Brasil, né? Os planaltos, as planícies, as depressões, né? Os morros, as montanhas. Então, tudo isso são originários, né? Dessas transformações observadas ao longo do tempo, né? Sobretudo nas formas de relevo que nós estamos citando aqui. Então, veja só, olha só, os fenômenos que nós citamos. O vulcanismo, por exemplo. O vulcanismo, ou o vulcão, ele expele o magma, né? O magma alcança a superfície terrestre em forma de lava. Então, ao chegar na superfície, você pode observar isso, né, numa fotografia de um vulcão, né? Ou um vídeo, se você quiser buscar na internet um vídeo de um vulcão em erupção, possivelmente você vai encontrar. Você vai ver que o vulcão ele joga esse magma para fora, né? É uma das características do vulcão, né? Jogar o magma para fora através das fissuras da superfície ou da terra, né? E esse magma alcança a superfície terrestre em forma de lava, em forma de lama, em forma de líquido pastoso, né? Não é um líquido que nem água, mas um líquido pastoso, né? Que é denominado aí de lava, né? Que vem lá do magma, um aquecimento muito alto, né? Muito grande. Dizem alguns especialistas que no interior da Terra a temperatura é de aproximadamente 6.000 graus. Olha só, 6.000 graus. Nós estamos aqui hoje, né, a mais ou menos 34, 32 graus, né, na nossa capital, e nós estamos achando quente. Agora pensa aí em 6.000 graus, né? Pois é a temperatura, né, no interior da Terra, lá no lugar mais, que nós podemos dizer assim, mais profundo, né, no lugar mais distante de onde nós estamos aqui, né, que seria de aproximadamente 6.000 graus. Isso foi feito um estudo e foi dito isso. Então, o magma, ao chegar na superfície, ele possivelmente não vem mais com 6.000 graus, mas ele vem ainda muito quente, né? Eu diria que aí com uns 4.000, né? Uns 3.500 a 4.000 graus de temperatura. E ao chegar na superfície, ele se resfria. E ao se resfriar, ele dá origem a outro material, né? As rochas, né? Ele vem em forma de pasta, e ao chegar na superfície, ele dá origem às rochas.
As erupções são responsáveis por essas transformações. Olha só. Então, digamos que nós temos aqui uma terra muito plana, tranquila. De repente, um vulcão entra em erupção, né? Na nossa região aqui, no estado do Piauí. Que Deus nos proteja disso, né? Mas imagina se acontecesse, né? No estado do Piauí, num determinado lugar, um vulcão entrou em erupção. E lá era uma terra muito plana, né? E aí, quando terminou a erupção, ou depois de algum tempo, percebeu-se que aquele espaço, né, aquela paisagem, ela mudou, ela se transformou, né? Ela deixou de ser uma terra plana e agora ela é cheia de rochas, né? Pode ser uma montanha, pode ser... Se fosse dentro do oceano, ó, olha, o vulcanismo ele se origina em determinados lugares, né? Dentro do oceano, e geralmente dentro do oceano ele origina uma ilha, né? As famosas ilhas oceânicas. Vamos já chegar lá. Os terremotos também contribuem para essas mudanças nas paisagens terrestres. Olha só, um terremoto, pessoal, ele causa um problema, vários problemas muito sérios, né? Casas que vão abaixo, prédios, né? Ruas que se desaparecem, né? Então, os terremotos também contribuem para essas mudanças da paisagem terrestre. Então, esses fenômenos os tsunamis, né, que nós vamos falar mais para frente, ok? Eles são os responsáveis por essas mudanças. E aí nós estamos falando da dinâmica da natureza. Então, a dinâmica da natureza é isso aqui, né? No início, quando a gente falou o título lá, dinâmica da natureza. O que é isso, gente? O que é isso, professor? Meus queridos e minhas queridas, olha só. A dinâmica da natureza é isso aqui, né? A dinâmica interna da Terra e a dinâmica externa da Terra. Daqui a pouco, numa outra aula, possivelmente, né? Essa não vai ser mais possível. Mas nós vamos falar da dinâmica externa da Terra. E aí nós vamos ver as mudanças que ocorrem também na superfície. Não precisa vir lá do interior. Mas aqui mesmo na superfície elas vão ocorrendo, né? Alguns fenômenos também vão aparecendo. E vão mudando a paisagem, né? Dos lugares aqui na superfície terrestre. Então, os terremotos, os vulcões, os tsunamis, eles são os responsáveis por essas mudanças nas paisagens terrestres. Ok? Então, aí nós temos os vulcões que podem expelir material piroclásticos. O que é isso, professor? São fragmentos de rochas, né, que são arremessados a vários metros de distância, provocando incêndio e destruição. Os vulcões eles expelem isso aqui e também expelem muita fumaça, ou seja, cinzas, né? Fumaça não, cinzas, né? Que vem em forma de fumaça, mas são cinzas que às vezes poluem cidades inteiras, estados inteiros, países inteiros, né? Dependendo das proporções de um determinado vulcão. Mas eu quero mostrar aqui os materiais piroclásticos, né? Que são fragmentos de rocha que são arremessados a vários metros de distância, provocando incêndio e destruição. Esses materiais, pessoal, eles são arremessados e eles são chamados, em alguns momentos, por alguns estudiosos, como bombas vulcânicas. Por quê? Porque eles são muito perigosos, né? Se eles forem arremessados numa população, né? Essa população está fadada à morte ou a muitos problemas com relação a esses fragmentos que saem aí originários do vulcão. O magma também chega à superfície por meio de derramamento, originando outras formas de relevo. E essas formas de relevo que nós estamos falando aqui, que os vulcões causam, né? Esse aqui, ó, os planaltos, por exemplo, são originários do derramamento de magma, né? As ilhas vulcânicas, né? Acabei de falar no slide anterior que as ilhas vulcânicas são originárias também desse derramamento do magma, né? Nós temos aqui no Brasil, né, Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha, que são um conjunto de várias ilhas, se não me falha a memória, 20 ou 21 ilhas ali em Fernando de Noronha. É um arquipélago, né, Fernando de Noronha. E esse arquipélago ele se originou a partir de uma erupção vulcânica, né? Quem quiser fazer uma pesquisa aí, né, pode ver que lá houve uma erupção vulcânica há milhões de anos atrás e originou a ilha de Fernando de Noronha, que é o meu próximo destino depois da pandemia, viu? Quero convidar quem quiser ir, né, comigo, comece a juntar dinheiro que nós vamos gastar ali em Fernando de Noronha, ok? Beleza? O pessoal aqui, né, do 8º ano está convidado, a turma toda, para que a gente vá ali em Fernando de Noronha olhar essas ilhas vulcânicas que nós estamos mostrando aqui, ok? Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Nós estamos agora finalizando essa aula, nossa aula número 3, e na próxima aula a gente continua. Tchau, tchau, fiquem na paz com Deus.
Até a